A Escola Estadual de Ensino Médio Tom Jobim está situada dentro do complexo da Fase, na Vila Cruzeiro do Sul, que abrange um quarteirão da Avenida Jacuí, sem número, no bairro Cristal, em Porto Alegre. A escola atende às 4 unidades de internação do complexo. Cada uma dessas unidades possui a sua própria especificidade. A Escola Tom Jobim trabalha com 2 níveis de ensino. O ensino fundamental se divide nas modalidades regular, para adolescentes até 14 anos, e EJA, para quem tem acima de 15 anos. Há também o ensino médio regular. Essa escola surge como um anexo pertencente à Escola Senador Pasqualini, que foi criada em 1961 e, conforme a demanda aumentava, o atendimento ia se tornando cada vez mais solicitado. Assim, houve uma reestruturação no complexo devido ao aumento de adolescentes e à necessidade de um estabelecimento de ensino exclusivo para atendimento no local, com a construção do Centro da Juventude POA. A Escola Estadual de Primeiro Grau Tom Jobim foi criada por solicitação da Fundação do Bem-Estar Social do Menor, a FEBEM, e permaneceu anexada à Escola Senador Pasqualini até 16 de junho de 1999, quando a escola conquistou a autorização legal para funcionamento com a aprovação de seu regimento e de sua base curricular, que somente 8 anos mais tarde, em 2006, viria a obter sua sede própria. É relevante salientar que o trabalho na unidade da Vila Cruzeiro ganha uma identidade particular com o atendimento às adolescentes da única unidade feminina do estado do Rio Grande do Sul, o CASEF. Ocorre em 16 de agosto de 2006 a solenidade de inauguração da nova sede da Tom Jobim, e nesse mesmo 2006, em caráter probatório, o ensino médio foi implementado em todas as escolas de fase, sendo designada 8 anos depois como Escola Estadual de Ensino Médio. O Complexo Socioeducativo da Cruzeiro conta com 4 centros de atendimento socioeducativo, 4 CASES. Dentro dos CASES é que estão as salas de aula. Os prédios dos CASES são separados do prédio da escola. A cada troca de turmas, os professores vão até a escola, pegam os materiais dos alunos e vão para as salas de aula. Isso nos turnos diurno e vespertino, com chuva ou com sol. Em 2020, um dos CASES construiu um prédio anexo para ser a sede local da escola para atendimento exclusivo deste CASE. Meu nome é Silvana Oliveira Carvalho, eu estou diretora da Escola de Ensino Médio Tom Jobim. Então, desde 2017, eu vejo que sem a educação, sem o movimento do pensamento, do penso, como eu digo, não existe transformação, né? Não existe o quebra de paradigma e a transformação. Não só os nossos professores precisam todos os dias se transformar, mas o nosso aluno também. Então, é difícil tu conseguir fazer com que um aluno se transforme. Mas eu digo, se a gente conseguiu mudar o pensamento de a gente salvou uma geração. Porque este leva para dentro da sua comunidade, dentro da sua família, esse novo pensamento, essa nova forma de pensar. Então, o nosso papel é um papel importantíssimo social, né? Enquanto a sociedade excluiu, né, aboliu ele da escola da comunidade, né, tirou ele da escola da comunidade, ele cai numa escola que enxerga ele, que vê ele, que potencializa o que ele tem de bom. Eu sou a professora Angélica Salomone, trabalho na escola desde 1985. Eu me apeguei demais com esses alunos. Eles conversavam, eles me cuidavam, a fisionomia do olhar era assim, pedindo atenção, pedindo para ser escutado. E desde sempre, eu sempre fiz isso. E a partir de 85, eu botei o pé aqui. Eu sempre escutei o meu aluno. Deixei que ele falasse tudo. Eu escutava primeiro o que eles tinham para me dizer. E depois eu começava a minha aula. Eu não estava conseguindo acompanhar umas rotinas na rua e aqui dentro que já me rebusquei, né, mano? Consegui passar pro 7º, tirei notas boas nesse colégio. O que o cara aprende, ninguém pode tirar, né? Já explica quantas vezes o cara precisar, eles explicam, claro. Já ajuda o cara a fazer atividade. Os professores querem ver nós saindo bem daqui, com o futuro na rua já não é muito igual aqui. Meu nome é Nara, eu sou secretária da Escola Tom Jobim. Trabalho no estado como secretária há 31 anos.
sendo há 22 anos na Escola Tom Jobim. Eu trabalho diretamente com as pedagogas, que são o elo entre as unidades e a escola. Posso dizer que é como se tivesse 4 escolas dentro de uma, eu sou a única secretária. Porque os guris chegam diariamente. Não é uma escola normal que tu recebe uma matrícula no início do ano e talvez 2 ou 3 durante o ano letivo. Aqui, tu pode receber 5 matrículas por dia ou até por turno. Tudo depende da medida dos guris. Tudo depende das audiências que os guris passam. A Escola Tom Jobim é a maior escola de fase do Rio Grande do Sul. Interessante é que as pessoas, digamos, a comunidade talvez não saiba que os meninos estão privados de liberdade aqui dentro das unidades da fase, tinham escola e estudam. Os nossos alunos ganham todo o material, não é mesmo? Todas as turmas, eu organizo as turmas, eu coloco os cadernos dentro da sacolinha, a gente chama de sacolinha, o material individual do aluno. E por uma questão de segurança, sim, então é necessário fazer a contagem do material, tanto na entrada quanto na saída. Cada turno é um turno, cada dia é um dia, cada unidade é uma unidade. Às vezes as escolas ditas da comunidade fazem um pouquinho de discriminação quando sabem que o aluno ou a aluna está saindo de uma escola de fase. E não deveriam fazer, eles têm direito de uma nova oportunidade. E a cada formatura que eu participo, para chamar os meninos, os educandos, eu me emociono muito. Me emociono porque tem muitos meninos que não tiveram a oportunidade de estudar na rua e vieram aqui para dentro e conseguiram. Se esforçaram, lutaram, estudaram, tiveram o carinho, o apoio, o respeito dos professores, os ensinamentos que não conseguiram ter lá fora. Então eu me emociono muito a cada formatura. Eles perdem por esse momento. Nós, em 2020, não estávamos no auge da pandemia e um dos adolescentes estava fora daqui. Infelizmente, ele retornou e ele pediu para se formar junto com os demais. Não é mesmo? Ele concluiu a EJA, o fundamental. Mas ele não havia tido aquele momento de receber o diploma dele. Por que negar isso para esse menino? De maneira nenhuma. É um direito para ele. Porque é um trabalho tanto dele que se empenhou, como dos nossos professores que aqui estão. Bom, então eu sou Marielle, trabalho aqui no Casipol 1 e trabalho na fase há 17 anos. E o que eu posso falar da educação, né, ela é o pilar principal no cumprimento da medida socioeducativa. A escola, ela é obrigatória para tudo interno que ingressa e a escola anda sempre junto com a gente, né? Aqui já a Escola Tom Jobim é uma escola muito especial, muito parceira. Bem, meu nome é Nara Beatriz, eu sou analista pedagoga na fase já há praticamente 9 anos. Os nossos jovens, eles chegam aqui com uma defasagem escolar muito grande, a grande maioria. Nosso primeiro momento, nós fazemos a matrícula, enviamos para a escola e começamos a acompanhar esses adolescentes. E como eu digo a eles, nós fazemos o papel de pai e mãe deles aqui dentro. Nós participamos do conselho de classe, nós discutimos com os professores o desempenho escolar dos adolescentes. A gente vê o papel da escola como a alma da socioeducação, né? Porque é na escola que realmente ele consegue ter as mesmas oportunidades, né, que o adolescente que está na rua tem. Então, é na escola que a gente enxerga a potencialidade de cada um deles e também que a gente consegue mostrar outras possibilidades de projeto de vida. A Escola Tom Jobim, ela tem um diferencial, né, ela trabalha muito junto com a equipe técnica. Então, ela assume um papel de protagonismo dentro da socioeducação. Eu fui interno da fase de 2007 a 2009. Eu entrei na fase com 16 anos e saí em definitivo com 19. Entrei na 8ª série,
Completei a 8ª, o primeiro ano do ensino médio e o segundo ano do ensino médio. E eu trago ótimas lembranças dos professores que cruzaram o meu caminho nesse período, pois foi um período muito difícil, as incertezas eram gigantescas, mas os professores da Tom Jobim conseguiam nos trazer um alento, se esforçando ao máximo para passar conhecimento. E não só conhecimento a título de currículo escolar, mas de compaixão, de paciência, de empatia e principalmente de amor pela profissão e pelos alunos. Pois eu lembro que muitas vezes enfrentava ambientes extremamente hostis, né? Hoje eu estou cursando o último semestre da Faculdade de Direito e eu sou muito grato a essa escola e eu nunca vou esquecer os professores que me auxiliaram, pois se não houvesse a Tom Jobim no meu tempo de internação, eu não sei se eu teria chego até aqui. Trabalhar na socioeducação requer um olhar diferenciado. Trabalhar nesse espaço é muito diferente. Olá, eu sou Kawane Kenny, sou professora de matemática e ex-professora da Escola Tom Jobim. Me perguntaram como funcionam as aulas dentro da Escola Tom Jobim. Vou tentar explicar aqui. As salas de aula têm no máximo 10 alunos, porque é assim que é orientado no SINASE. Os professores se locomovem até as salas de aula e lá vão encontrar as suas turmas, as turmas que já estão designadas. Nessas turmas a gente encontra alunos em níveis educacionais diferentes. Por exemplo, no Fundamental EJA, um aluno de T4 e um aluno de T5 dentro da mesma sala de aula. Isso é muito comum. Ou turmas com alunos de T5 e alunos de T6. Ou no ensino médio, alunos de primeiro ano junto com alunos de segundo ano. Eventualmente, se tiver um aluno de terceiro ano, ele também pode estar na turma. Isso me lembra muito a educação do campo com a multisseriação. Não que esse seja o nome correto, acho que ainda não tem o nome, inclusive está aí uma boa pesquisa de doutorado para quem se interessa pela área. E como que o professor faz para dar aula dentro de uma turma tão diversa? Cada professor dá o seu jeito, existe então uma ginástica pedagógica aí de cada professor. Alguns optam por dividir o quadro no meio ou em 3 partes e lecionar como se fossem 3 aulas diferentes, se desdobrar em 3, ao mesmo tempo ter que dar aula para 3 turmas diferentes. Outros preferem levar uma situação disparadora, uma música, uma história, uma situação que englobe toda a turma e que cada aluno possa acender a essa informação recorrendo ao seu próprio nível educacional. Parece bonito, parece fácil quando a gente fala desse jeito, mas isso gera muito esforço, isso demanda muito esforço. Eu acredito que a socioeducação carece de investimento público, de políticas públicas, inclusive para a formação de professores, para a formação inicial ou para a formação continuada de professores, já que a demanda da educação, da socioeducação, é uma demanda muito específica e muito diferenciada. Então, o que é preciso mudar para que a socioeducação seja reconhecida nos espaços escolares? Acho que a primeira coisa que precisaria mudar fortemente é ter uma política pública que acolhesse as diferenças não só da Tom Jobim, mas das 9 escolas que compõem o estado do Rio Grande do Sul, que entenda as nossas diferenças de sala de aula, né, da composição das turmas muito seriadas, um perfil de professor que seja para trabalhar na socioeducação, né, que já tenha determinado que tipo de professor tem que trabalhar aqui, uma proposta pedagógica voltada para esse perfil de aluno. A forma como a gente faz a manutenção dos espaços, a autonomia financeira também vem como uma escola de comunidade. Nós adquirimos coisas que uma escola de comunidade não adquire, né? Livro, caderno, borracha, todo o material desse adolescente. No outro degrau, eu acredito que seria promover formações para a socioeducação enquanto um todo. Não somente para os professores, mas para os seus pares, que são os agentes, os pedagogos, os diretores de casa. E uma política pública voltada para cá, com valorização desse professor que faz um trabalho tão diferente do trabalho da rua. As formações que são dadas a nós são formações voltadas para as escolas de comunidade. Novamente, não é vista a escola de socioeducação como um espaço diferente, né? As pessoas precisam conhecer, se apoderar deste conhecimento e entender os nossos espaços. Por isso que, enquanto diretora, eu sempre faço convites. Venham conhecer, porque só vivendo um turno aqui dentro, que a gente vai entender que é a socioeducação.
vendo os movimentos de vocês saindo à base de chuva, carregando as sacolas de vocês na chuva para assumir os espaços de escola dentro das unidades, vendo a forma como o brilho no olhar de vocês, entendendo os processos, que vai entender o que é uma socioeducação. É muito diferente os nossos processos, né? Tu trabalha com um aluno que não quer fazer e o professor é motivado por motivação, né? E ele não encontra isso. Então esse professor tem que entender que ele vai encontrar um lugar escuro, o aluno triste, chateado, que não quer. Então esse professor tem que estar muito preparado psicologicamente. Esse professor tem que estar fortalecido psicologicamente. Só que nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Eu sou professora de anos iniciais da Escola Tom Jobim. Quando eles conseguem aprender ou quando eles percebem que eles vão avançar nos estudos, que eles vão ser promovidos no estudo, sair daquela série dos anos iniciais, eles se sentem, a autoestima deles assim se sente bastante elevada e querem continuar. Tem muitos que já vêm com a dificuldade da rua e já vêm bloqueados. Então, eles não conseguem ir adiante, infelizmente. Aí é feito o trabalho com a professora da sala de recursos, que também daí eles têm um reforço, um atendimento especializado com essa professora. Eu sou Karen Sasso, sou professora do Estado, da Educação Especial. Hoje eu atuo na Educação Especial. Seriam os alunos com altas habilidades, alunos com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva e alunos com espectro de autismo. Qual é o nosso público maior? São os alunos com deficiência intelectual. O aluno ele vem já com um histórico de uma defasagem dentro do processo dele de escolarização. E é óbvio, né, que ele já vem com uma resistência ao ambiente escolar. Né? Por quê? Porque lá fora ele já sentiu essa resistência muitas vezes desde os primeiros anos de escolarização, né? Porque não conseguia se organizar, porque ele era muito agitado, porque acabava se envolvendo em pequenos conflitos dentro do ambiente escolar, né? Nosso grande desafio enquanto Tom Jobim é resgatar esse lugar, né? O valor dele como aluno, de que ele sabe sim, né? De que ele tem condições de aprender. E a ideia é que a gente possa dar o apoio e o suporte para que ele se organize, para que ele acredite no seu potencial, a partir do que é real para ele. A nossa preocupação sempre maior aqui são aqueles que ainda estão silábicos, pré-silábicos, né? Silábico alfabético, ou ele pode até estar alfabético, mas ele lê e não retém, ele lê e não interpreta, ele não entende o que ele leu. Mas a ideia é que ele não se frustre a um nível de rejeitar e negar qualquer proposta de trabalho, mas que ele perceba aquilo como um desafio a partir da sua capacidade, né? Precisamos levar em consideração que este público é um público diferenciado. Por quê? Porque ele vem com histórico, ele vem com histórico de abandono, ele vem com histórico de agressão, muitos com agressões na primeira infância, eles mesmos relatam essas agressões. Ele tem um quadro de doença mental associado, né? Então, este lugar é um lugar que precisa ser sempre lembrado por uma questão de segurança de vida deles no ambiente de sala de aula, quanto o nosso de professores que estamos lá atuando, onde o nosso olhar é pedagógico, mas ele chega muitas vezes com uma medicação forte para controle dos impulsos e de toda essa questão da própria doença mental, né? E muitas vezes nós nos sentimos como que incapacitados para dar conta desta outra necessidade, deste outro olhar dele. Então, assim, a nossa preocupação é esse estado de alerta, muitas vezes, que a gente precisa trabalhar e também cuidar da nossa saúde mental, né? Essa é outra preocupação também. Este ano de 2021, nós tivemos aqui na FASE o projeto Orientação Profissional. Nós apresentamos uma feira de profissões com o objetivo de trazer para perto dos nossos alunos profissões que eles não conheciam. Dessa forma, motivá-los a continuar estudando e a valorizar o espaço escolar.
As meninas do CASEF ficaram muito motivadas com as apresentações. Nós tivemos aqui a Bruna, do Corpo de Bombeiro, uma socorrista da SAMU, um casal, o piloto da empresa Azul e a aeromoça, a Ana Silo, a doutora Amabile, que é recém-formada. As meninas se interessaram bastante, até por causa da aparência dela, né, como parecendo uma menininha. Elas ficaram bem impressionadas com a presença da doutora Amabile. Então, assim, o meu histórico junto à Escola Tom Jobim e junto à FASE, ele é resultado de todo um processo profissional, né? E na FASE esse projeto tomou o nome de Arte e Inclusão. Eu tive 5 oficinas na FASE, com 4 masculinas e uma feminina. Iniciei em março de 2013. Em dezembro do mesmo ano, o projeto já foi destacado com um prêmio em Relações Humanas no Rio Grande do Sul, projeto que envolve arte e cultura, arte e terapia, iniciação profissional, geração de renda e cidadania. A cada 3 meses, o projeto nessas oficinas, ele tem uma exposição pronta para ir a público, com venda das obras. Então todo este material era considerado material didático, então não tinha custo nenhum para a FASE, né? Então esse vinha diretamente da Secretaria da Educação. A primeira aula é esse ritual de emoção dado a partir da teoria e da prática. Então é o dripping. Depois vem action pen, a pintura de ação a partir de linhas. A linha, segundo Feigenbaum, é siga nesta direção. Tudo na vida é a saída. Eu posso estar no maior problema, eu posso estar cerceado da minha liberdade, com saudade da minha namorada, com saudade da minha mãe, mas tem saídas. Pensa nisso, faz a linha, projeta, e depois entre as linhas pinta e depois faz grafismos em cima. Então a atualização de outra técnica expressionista, que eu possa usar o grafismo junto. E também sempre trabalhando a parte emocional, a parte técnica e os trabalhos. E os trabalhos a partir disso se transformam em obras de arte. Então, assim, Deus, primeiramente, nunca tive um problema com os meninos. Os guris adoravam. Não tem casualidade. Porque eu estou trabalhando emoção e razão. Foi justamente aquele trauma que ele teve, né, com 5, com 6 anos, que dissociou a emoção da razão, que eu faço, trabalho o desenho, trabalho a matemática, trabalho a espacialidade, trabalho a razão, e depois eles têm que transpor o desenho para a tela, né? E geralmente num espaço maior. Então continua a espacialidade, mas com tinta, com cor, eu trabalho a emoção. Porque o trauma, esse trauma na primeira infância, ele é direto. Você tem que te dar um tapa em ti, ele vai dar um tapa, ele não pensa. Então a arte trabalha com esse binômio de emoção, 50% emoção e 50% razão. Ela reposiciona o indivíduo e deixa esse indivíduo com prontidão para o ensino-aprendizagem. Estive na FASE, foi um período de 1 ano e 6 meses. Eu tinha muitos problemas dentro da minha casa, da minha família, e problemas comigo mesmo. Eu comecei a frequentar a escola, eu tinha parado de estudar na rua. A escola me proporcionou aquele momento de reflexão, um momento de aprendizado, e graças a Deus naquela época eu consegui terminar os meus estudos. Eu sou já maior de idade, hoje eu tenho um emprego, hoje eu tenho uma família. Foi necessário eu aprender a ver a vida de outra forma. Foi isso que a escola me proporcionou. Meu nome é Luiz Carlos, sou professor de artes visuais. Trabalhei de 2003 a 2014. Lembro de alguns projetos. Um deles foi a criação de um logo para a escola, uma bandeira, um símbolo, que foi realizada com alunos, né? A gente fez alguns campeonatos de desenho e fomos eliminando alguns trabalhos até chegar a um logo que dissesse mais ou menos aquilo com a história da Tom Jobim. Outros projetos também que vieram, que foi elaborado
uma oficina de cerâmica com queima primitiva, né, onde se construiu o forno. E nessa queima, então, se amassava o barro, se produzia as peças, se fazia a queima primitiva com serragem dentro de um forno, né, um forno de lata, né, construído, onde se colocava a serragem, né, e se deixava queimando por 2 dias, mais ou menos. Esse também foi um projeto legal que funcionou legal. Entre outros projetos de fotografia, projetos de desenho, projetos de autoidentidade, né, onde o autorretrato era o principal tema, com projeções de sua imagem, fazia os contornos, né, do seu rosto, e a gente aplicava uma técnica de sombreamento com lápis. Foram muitos os projetos que aconteceram lá. É uma parte da minha vida que eu vou levar no coração, porque gostei muito de trabalhar lá. Ocorreu um projeto chamado Justiça Restaurativa. Me ocorreu de escrever um livro infantil, na realidade, com os elementos da justiça restaurativa. Acabei descobrindo que eu tinha um aluno que desenhava muito bem. Fiz um acordo com ele, com a técnica de educação na época, e ela permitiu que o menino tivesse todo o material, um turno inverso à escola, para que ele pudesse desenhar. E foi ótimo, porque assim ele fez. Chegamos a ter um coquetel na Seduc, né, onde ele foi também um grande protagonista desse coquetel, porque ele, o menino que estava na socioeducação, se descobriu um talento ali. O nome do livrinho é O Círculo Sagrado. E agora eu vou apresentar para vocês, então, o livrinho, tá? Eu não sei se depois na câmera não vai sair inverso, mas eu acho que vai sair inverso, é O Círculo Sagrado, né? Que foi apresentado, então, para a comunidade escolar. Foram distribuídos 5.000 livros, livrinhos desse nas escolas do estado do Rio Grande do Sul. Com a experiência, com o tempo, né, eu fui entendendo que muitas vezes os alunos, como eles estão no processo de confinamento, né, de corpos que estão ali presos, né, muitas vezes a educação física é o espaço que eles têm para extravasar. Então, o cuidado que tem que se ter é muito no sentido de que não necessariamente a partir de um jogo precisa se ter um ganhador ou um perdedor, né? Nós estamos ali no coletivo e não necessariamente o ganhar e o perder vai influenciar naquele momento ali, né? Então tem que se ter muito cuidado, às vezes numa chegada, não deixar as coisas acontecerem, chegar a um extremo, então tem que ter muito cuidado para parar, para dialogar. Então isso tem que ter muita atenção para que não se finde numa briga. Entender que a maioria dos nossos alunos são negros, então dá para se compreender essa vulnerabilidade a partir do racismo estrutural, né? A maioria dos alunos, então, ligados com as facções, com o que eles chamam de embolamento, vínculos familiares estruturados. Então pensar também a educação física que trata a cultura corporal, muitas vezes com alunos que chegam machucados para a tua aula, né? Que chegam com balas alojadas no corpo, com fraturas, né? Com gessos. Então como pensar essa cultura corporal com alunos que sofreram e que cometeram também diversas violências. Então é um ambiente de muita complexidade, de muita reflexividade e ao mesmo tempo um ambiente extremamente enriquecedor, né? Porque nos deparamos com a realidade do país, que é uma realidade extremamente desigual. Então como pensar a ressocialização a partir de corpos que estão em confinamento e que, né, não podemos deixar de pensar os contextos macro sociais e não pensar só no ato infracional em si, mas por que esses alunos chegaram até aquele momento ali. Pensar com esses estudantes essa leitura crítica de mundo e por que fazem o que fez com que esses estudantes chegassem até aqui. Existe o processo de diálogo, né? Por exemplo, o futsal que acontece aqui dentro da socioeducação é igual ao futebol que a gente vê na mídia, por exemplo. Nosso futebol é diferente do de lá.
Então aqui nós construímos as nossas regras, as regras que são coletivas, que não necessariamente são as iguais às oficiais. Então esse cuidado está sempre presente, né? Então isso, quando é construído coletivamente com os estudantes, fica mais fácil o teu processo, a tua prática educativa, porque tu constrói junto com eles, tu problematiza junto com eles e torna o teu trabalho um pouco mais fácil. Entendo que a educação física compartilha desses processos, né, de aprendizagem coletiva, a partir do momento, principalmente dos vínculos que tu estabelece com esses alunos, né, das atividades que sempre são voltadas para o coletivo, do respeito ao corpo individual, ao corpo coletivo, ao corpo do teu colega, do corpo que tu precisa respeitar. Trabalhar aqui é diferente. A escola Tom Jobim é uma escola especial. Trabalhar com a socioeducação é muito diferente. O que eu posso falar sobre a socioeducação é que ela tem muito a ver com a educação. Uma coisa está ligada à outra. A diferença é que o meu olhar hoje em dia ele é muito mais voltado para a segurança, para a integridade física, até tanto dos adolescentes como dos professores, dos outros agentes, dos meus colegas, das equipes que trabalham dentro das unidades de atendimento. Quando os adolescentes estão em sala de aula, e nós estamos no corredor dando a segurança para aquela aula, para aquele professor, para aquele grupo, a gente está muito atento nas reações dos adolescentes. Antes deles entrarem para irem para a sala de aula, a gente sempre faz uma passada, conversa com eles, vê como é que está a questão do estado de ânimo do adolescente, se ele precisa de algum atendimento, para evitar que ele, quando fora da ala, onde ele está contido, quando ele está lá dentro da sala de aula, junto com o professor e junto com os outros adolescentes, não aconteçam episódios de violência, ou de desacato, ou de desrespeito, que possam prejudicar o bom andamento da aula. É uma coisa muito sutil e que muda o tempo todo. Às vezes de manhã o rapaz está bem, ele se acorda numa boa e daqui a pouco ele pode receber alguma notícia que mude o humor dele. E a gente tem que passar isso para os professores, a gente tem que passar isso para as nossas chefias, para as equipes. Antes da gente ter que fazer uma intervenção que precise conter fisicamente um adolescente, a gente faz muito mesmo a intervenção psicológica, de conversar, de acalmar, de colocar ele de uma forma que ele se sinta bem. Eu sou Beto, sou agente socioeducador da FASE há 5 anos. Então a gente trabalha com oficinas de percussão, musicalização e valores africanos e afro-indígenas aqui na Fundação de Atendimento Socioeducativo. A nossa missão é trabalhar na construção da cidadania, na construção do respeito e na reinserção social deste adolescente. E normalmente o nosso trabalho é circular, ou seja, propõe que nenhum tem um lugar especial em relação ao outro, que somos todos iguais. E esse exercício tem que ser levado para fora da oficina, tem que ser levado para a vida deles, para o convívio, porque então o nosso trabalho ele tem como norte o Sistema Nacional de Socioeducação, que é o SINASE, e as suas diretrizes. Atualmente a construção da identidade do agente socioeducador no sistema ainda existe um divisor de águas entre o entendimento da sua função. Alguns ainda entendem que teremos que ser apenas monitores e outros temos que ser educadores sociais. Entretanto, no edital e no próprio Sistema Nacional de Socioeducação, entende-se que se contemplam ambas as funções, que equalizar esses entendimentos que todos os adolescentes têm para o entendimento de que ele está cumprindo uma medida e que ele está num processo de socioeducação para ressocialização. Então o agente ele tem que ter também esse olhar sensível de vínculo e de acolhimento com o adolescente. Ser uma referência muitas vezes. Nós temos um pouco
da parte disciplinar e outro pouco da parte socioeducativa. E isso também, se vocês perceberem, está exatamente em alguns momentos, não sei se eu estou falando de um agente socioeducador ou de um professor, que também tem esse desafio diário, muitas vezes, de fazer com que o adolescente tenha interesse pela disciplina, pelo seu trabalho que está sendo realizado, aliado à importância desse acúmulo de conhecimento oferecido na escola para o seu futuro. Eu gostaria de agradecer, inclusive, ao empenho de todo o grupo de professores da Escola Tom Jobim, que vem realizando um grande trabalho aqui no POA 1, na Fundação de Atendimento Socioeducativo. 1, 2, 3... Você não sabe o quanto eu caminhei. Eu sou a professora Lídia, de língua portuguesa. Há alguns anos, eu tive o prazer de estar com uma turma 106 e com alguns alunos que eles queriam fazer algo diferente. E a proposta era para fazer uma pesquisa e desenvolver um trabalho. E eles optaram por fazer um trabalho bastante interessante. Eles queriam fazer um mascote da Escola Tom Jobim. E eu aceitei. Eles escolheram desde as cores, as músicas que a gente ouvia ali enquanto trabalhava, a pesquisa, eu fazia pesquisa, então eu trazia muito material para que eles lessem, eles refletissem sobre o assunto e eles escrevessem sobre. Enfim, saiu um belo trabalho e hoje a Escola Tom Jobim tem um mascote que se chama Freedom, né? Pelos quais eu tenho um enorme carinho. Também, agora, depois disso, eu comecei a trabalhar com um projeto na escrita Tudo se Pode Fazer. E eu fiz, então, desenvolver esse projeto, porque como na Tom Jobim chegam a meninas e meninos, né, com defasagem em séria idade, então esse projeto vem a ajudá-los para competir lá, né, fazer a prova do governo federal, o Enseja e o Enem, e poder então adentrar a uma faculdade, se assim quiserem. Mas eu converso com o cara na rua, são poucos que sentam para dar um conselho pro cara. Tudo teoria dos professores tratam o cara bem, melhor que na rua, né, Dan? Porque na rua, se o cara faz uma bobagem, alguma coisa, o cara já sai da sala de aula, já olha o cara com outro jeito, manda o cara pra direção. Aqui não, né, os professores tentam conversar o máximo que eles conseguem, só se for muito abuso deles, não é assim. Sim, mas tem que ver que nós somos humanos, não é uma cadeia isso aqui, não. É o cara refletir um pouco. Vocês têm sonhos? Claro, tenho sonho, né, Dan? Quero ter uma família. Dá um orgulho pra minha mãe que sempre esteve comigo do meu lado, né? Mas a família do cara sempre não veio mal. Aqui na FASE, na Escola Tom Jobim, eu iniciei minha trajetória no ano de 2006. Era um projeto piloto de implantação do ensino médio nas escolas de FASE. E lá se vão, né, 16 anos letivos de Tom Jobim. Nessa caminhada, a gente tem muitos motivos para se alegrar, porque a gente encontra alunos que hoje em dia fizeram escolhas diferentes, têm as suas famílias, as suas profissões, mas ao mesmo tempo a gente perde nesse caminho muitas pessoas. E isso ainda é o mais significativo. A gente não pode banalizar essa perda. A gente não pode entender isso como uma coisa normal, mas a gente tem que continuar trabalhando porque a gente tem a certeza que enquanto melhor fizermos aqui dentro, mais chances teremos de encontrar aí na rua profissionais no futuro, né? Profissionais que estejam com as suas famílias, com os seus trabalhos, vivendo uma vida diferente dessa primeira escolha da adolescência, né? Então, essa é a minha prática aqui dentro, é um amor muito grande pelos guris, pelo nosso fazer na sala de aula, é esse encantamento. Então é muito importante a gente conseguir chamar a atenção dele para a importância daquilo no dia a dia, né? Conseguir situar ele dentro disso, e eu acho que aí a gente faz a diferença mesmo. A gente consegue que
ele entenda a aplicação, no caso aqui, né, da química ou da matemática, onde eu atuo, né, entenda a aplicação disso no cotidiano dele, onde essas coisas estão, por que raciocinar rapidamente é importante na minha tomada de decisões no futuro, né, não exatamente para fazer só uma continha de mais ali, mas para conseguir me posicionar. Então, eu acho que esse é o diferencial que a gente tem aqui, é o da escuta, né, de entender qual é o momento que ele está pronto para aquilo ali que tu vai ofertar, ou qual é o momento que tu tem que conseguir provar para ele que ele é capaz, que ele tem condições e que ele vai aprender. Mas eu sempre ouço logo em seguida aquela pergunta clássica de como eles são. Como é, se eu não tenho medo, se eu não sou ameaçada, se fica alguém armado na minha porta, né? Então essas questões assim eu sempre escuto. E aí é muito difícil para as pessoas ouvirem que não fica ninguém armado, que a gente fica muitas vezes ali, né, nesse momento com 4, mas até então com 10 estudantes ali, né, conosco, trabalhando, que existe um agente sim na porta, mas que dificilmente esse agente precisa interferir porque não acontece nada de diferente, porque esse estudante ele é alguém que precisa ser respeitado. E no momento que ele é respeitado pela gente na sala de aula, que a gente tem aquele olhar acolhedor, afetivo, carinhoso, ele vai nos dar o melhor que ele tem para nos dar. Eu acho que é a principal diferença de estar aqui, acolhendo, né, de verdade, o nosso estudante, mostrando que ele é capaz. Tu vai me emocionar, Indy. Eu fico lembrando de situações assim, né, e desses jovens que eu sei que estão bem, que fascina, né, que faz tu ver que, mesmo que alguns caiam pelo caminho, alguns serão vencedores, e aí a gente fez realmente a diferença. A gente cumpriu o propósito, a nossa missão aqui dentro, o que nos faz ficar tanto tempo apaixonados pela Tom Jobim. No ano de 2005, eu era um jovem, sem futuro, sem meta, sem objetivo nenhum na vida. Não conhecia alguém com meu biotipo, alguém do meu convívio que tinha um futuro, dizia que fez e se deu bem. Não tinha alguém que chegasse e me desse a mão, era só coisa ruim mesmo, era só convite para isso, era só convite para aquilo, era só inimigos, eram muitas coisas ruins, muitas coisas. E nesse período eu conheci o Tom Jobim, uma escola, tem professores excelentes, maravilhosos, que deu uma esperança, não para mim, mas para outros jovens também, de vida. Deu uma esperança de vida. Mostrou um mundo lá fora, um mundo sem grade. Agradeço até hoje por ter entrado nessa escola, porque hoje eu sou um homem diferente, sou um pai de família, tenho o meu próprio negócio, não precisei fazer mal para ninguém, não precisei tirar nada de ninguém. A escola Tom Jobim tem um papel muito fundamental na nossa vida. Mas você tem que querer. Vai ser difícil pra caramba quando você sair daí. Vão rir da sua cara, mas eu digo pra você que tá ouvindo, seja forte. Não liga porque os outros estão falando, não liga porque a sua família vai te cobrar muito ainda, porque você era um tipo de gente que só servia pra coisas ruins. Seja forte, que Deus está contigo, entendeu? Olá, meu nome é Sabrina e eu descobri que na Unicinos havia um processo seletivo de mestrado aberto e que havia oportunidade de bolsas. Então, foi um percurso de 2 anos, foi um percurso de conhecimento do contexto, dessa investigação, de olhar o que se apresenta para nós, e a partir dessa vivência, dessa experiência com a pesquisa, nós tivemos outras oportunidades que iniciamos novos percursos aqui dentro e que agora eu passo então para a professora Kátia. A partir do trabalho desenvolvido pela Sabrina aqui na escola, com a pesquisa de mestrado, então eu, professora Kátia Fronza, da Unicinos, gostaria de destacar que a socioeducação, o tema da socioeducação, foi para o nosso programa de pós-graduação, foi como interesse de pesquisa para a nossa área linguística aplicada, a partir da vivência da Sabrina, a partir da experiência da Sabrina como professora aqui na Tom Jobim, e
com todas as informações que ela nos trouxe por meio das constatações da sua dissertação de mestrado. Quando nós nos deparamos com a chamada para o envio de projetos da Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. E para nossa felicidade, praticamente um mês depois da defesa de mestrado da Sabrina, nós recebemos a notícia de que o nosso projeto foi um dos 14 projetos aprovados no Brasil. Então a socioeducação está lá no título, né? Novos significados para alunos dos anos finais do ensino fundamental no contexto da socioeducação, linguagens para a autonomia e a cidadania. Então, a partir de todo esse percurso, nós conseguimos levar a socioeducação, a Tom Jobim, para o Brasil. E entre os resultados, nós temos hoje para mostrar o livro Conexões com a Escola que Transforma, Linguagem, Inclusão e Socioeducação, do qual fazem parte como autoras a equipe diretiva da escola, a Sabrina contando o seu trabalho, colegas que pesquisam a socioeducação em outros contextos, mas já estão em diálogo conosco. Nós queremos reforçar que as pesquisas devem continuar. Não só a educação, mas as diferentes áreas do conhecimento devem se voltar para esse espaço para justamente, junto com esses professores que estão fazendo o seu melhor, possam de fato fazer a diferença na vida desses jovens. Então nós entendemos que se nós fizermos diversas conexões, não só entre a pesquisa, mas também entre a formação pedagógica, entre as políticas públicas, nós podemos fazer a diferença. Então, que tenhamos mais espaços assim, que tenhamos mais pesquisas e que possamos juntos com a escola pensar em outras oportunidades para dar um melhor futuro a esses adolescentes. O meu sonho desse Algo Mais, ele vem pelas políticas públicas, vem por um projeto pedagógico diferente para as escolas de socioeducação. Eu acredito muito que a escola de socioeducação, ela teria que ser escolas em tempo integral. Ela teria que ser pela manhã escolarização e no outro turno à tarde profissionalização. As escolas de fase teriam que ser escolas técnicas, voltadas para não somente a escolarização, mas também para o aperfeiçoamento técnico, aperfeiçoamento do mundo do trabalho. Os professores trabalham, tem projetos do mundo do trabalho, professor de sociologia, filosofia, história, todos falam, mas é diferente tu ter um espaço garantido, né? Aquela política que vai garantir que aquele aluno vai sair com algo além da sua escolarização. Esse aí é o básico, né? Isso aí deveria ter sido feito lá na escola da rua. Então, o que a escola de fase oportunizaria diferente? Um turno integral com a profissionalização. Aí sim, aí a gente estaria dando o último degrau para realmente esse adolescente sair com base, né, promovendo sim a transformação social desse adolescente. É aquele caminho que vai libertar os nossos socioeducadores. A educação, ela dá igualdade a quem a vida tem caminhos diferentes. A quem a vida, através da questão social, das dificuldades, nos diferencia, infelizmente, porque nascemos todos iguais. Mas a sociedade nos diferencia pelo poder econômico, pela cor, pelo sexo, e só a educação liberta. A educação nos coloca em igualdade com quem a vida deu uma situação privilegiada. A gente está sujeito a falhas, a erros, mas o mais importante é sempre dar a volta por cima, erguer a cabeça e fazer a coisa certa. Agradeço muito a professora Viviane, professor Edgar, vocês estão no meu coração. Obrigado por tudo. Quero mandar um abraço especial para todos os professores da Tom Jobim, toda a equipe da escola, em especial para os professores da minha época, né? Eu sei que a Viviane trabalha aí ainda, mas eu não sei se a professora Magari, a professora Chica, a professora Paola, a Nara, enfim. De qualquer forma, quero deixar um abraço especial, um beijo para todos os professores que fazem parte dessa escola, que se sintam abraçados, se sintam especiais, pois vocês são fundamentais na vida e na trajetória de muita gente, mesmo que essas pessoas ainda não saibam.